Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Que você tenha uma ótima semana. Esse é o último domingo do mês e normalmente a gente separa esse culto para, não que seja o culto da família, todo culto é para Deus, todo culto é para adorar o nome do Senhor, mas a gente separa para poder falar um pouco mais sobre família, para que a gente possa entender como o diabo e os seus assessores, os demônios, eles trabalham para a destruição da família. Esse guarda-chuva, talvez você esteja fora do guarda-chuva de Deus, talvez você esteja fora do guarda-chuva da família. Não saia dessa proteção da família, da igreja, para que você alcance uma vitória completa nessa terra. Eu queria ler em Neemias 4, de 7 a 9, queria que os irmãos abrissem aí sua Bíblia, Neemias 4, de 7 a 9. Esse é um texto muito conhecido dos irmãos, porque eu tenho falado muito sobre ele, sobre Neemias, sobre a reconstrução dos muros, sobre a proteção do Senhor sobre nós. E o texto diz o seguinte: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, ou seja, esse pessoal não era judeu, eles estavam morando ali perto de Jerusalém, mas eles não eram judeus, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então, irmãos, nós vamos fazer mais uma oração. Eu quero que você ore agora, sozinho aí. Peça a Deus que fale no seu coração. É o momento que a gente abre a palavra e Deus fala através da palavra dele. Eu quero que você peça: Senhor, fala comigo. Usa o teu servo, usa ali, fala comigo nessa noite, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que você busque a proteção do Senhor e que Ele fale ao seu coração nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que a luz do Senhor, teu Santo Espírito, venha jogar luz neste lugar e possa descortinar essas verdades bíblicas, para que a gente entenda como as coisas do Antigo Testamento, elas fazem sentido para nós, não no sentido literal, mas no sentido espiritual, e possamos entender como a construção dos muros de Jerusalém, ela tem influência, nos ensina a construir os muros da nossa casa e a buscar a proteção do nosso lar. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, é o seguinte: havia o povo de Jerusalém, o povo de Judá, e eles estavam escravos, ficaram escravos durante 70 anos, mais ou menos no ano 500 antes de Cristo, e seguia-se um ciclo de desobediência. Eles se desobedeciam ao Senhor, aí Deus mandava um problema, uma nação contra eles, e aí eles clamavam ao Senhor e Deus mandava um libertador. Então, mas aqui já havia uma desobediência literal, completa, e aí Deus falou assim: ó, vocês vão para o cativeiro, vão ficar 70 anos numa terra estranha, trabalhando, sem nenhum retorno financeiro e longe dessa terra de Jerusalém. Então eles foram para lá, para a Babilônia, mais ou menos 1000 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém, por causa do castigo, por causa da idolatria. Eles foram levados. E a Babilônia, irmãos, quem estudou história um pouquinho aí, sabe que houve vários impérios, e o império da Babilônia, logo aos 50 anos que eles estavam no cativeiro, esse império ruiu, e a grande Babilônia, que era inexpugnável, era uma cidade fortíssima, ela foi invadida pelos medos e os persas, e aí começou um novo reinado. E o povo de Israel estava ali, era escravo da Babilônia, passou a ser escravo dos medos e dos persas. A escravidão não continuou, eles ficaram ali. E aí, um certo dia, o Neemias, que escreveu o livro, ele
ele servia ao rei, na época já era o rei Ciro, e ele estava triste, e o rei perguntou para ele: por que você está triste, Neemias? Ele falou: porque a minha cidade, lá de Jerusalém, está toda derrubada, toda destruída, a cidade que eu nasci, a cidade que eu nasci, na cidade dos meus pais, está totalmente destruída. E aí ele vai conseguir uma autorização do rei para construir a cidade, os muros. Gente, para que serve muro? Muro serve para estabelecer limite, né? É um atestado de propriedade. Todo mundo que compra um lote, compra um sítio, você quer um contrato, aí você vai lá e cerca aquele lugar e fala: isso aqui é meu. E a segunda coisa é uma proteção contra invasores. Então nós temos aquele muro ali na frente para impedir que as pessoas invadam aqui e tomem posse de coisas que não são delas. Então o muro é uma proteção contra os inimigos. E também é uma proteção para as crianças. Durante a cidade, as cidades eram muradas porque tinha muitos animais selvagens, então as crianças ficavam brincando ali. Então o muro também era uma proteção contra essas coisas, né? E eu quero a gente buscar um entendimento, queria que vocês entendessem que nós vamos fazer um paralelo entre os muros de Jerusalém que estavam sendo construídos e os muros da nossa casa, não a sua casa física, né? Minha casa tem muro, e a minha casa tem sinais em cima do muro que alguém já pulou lá para dentro, porque a telha está quebrada, aquele muro, o muro tem umas telhas em cima, assim, então dá para ver que alguém já pulou ali. Então, eu não sei como é que é a sua casa, mas toda casa deve ter um muro, deve ter uma proteção. Mas agora eu quero falar do mundo espiritual. Como que é a sua família, o seu lar? Ele está protegido? O seu lar está protegido contra as forças das trevas, né? E aí, o que a gente pode fazer? Como que nós vamos nos proteger? A primeira coisa eu queria ler lá em Neemias 4:9. O que Neemias fez? Nós vamos ver o que Neemias fez, e eu quero que vocês entendam o que a gente precisa fazer para a nossa casa, o nosso lar, a sua família. A sua família, eu quero que você visualize o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para que a minha família fique protegida contra o ataque das trevas, né? Os demônios que agem no mundo espiritual, e muitas vezes a gente não vê, mas eles estão ali destruindo as famílias, destruindo os lares. Aí quando ele destrói os lares por causa da separação, e aí ele vai destruindo os filhos, e aí vai destruição após destruição. Então Neemias, quando ele viu que as pessoas que moravam ali queriam destruir o que eles já tinham começado a construir, eles falaram assim: o que a gente pode fazer? Então a primeira coisa, porém, Neemias 4:9 diz o seguinte: porém nós oramos ao nosso Deus como proteção e pusemos guarda contra eles dia e noite. Então a primeira coisa que você deve fazer na sua casa é orar para que Deus proteja o seu lar. A gente, todo dia antes de dormir, eu e a Cláudia, nós oramos por todas as pessoas da nossa casa primeiro, nossa família, meus filhos, meus netos, nossos netos, a mãe dela, os meus irmãos, os irmãos dela. A gente ora por todos, aí depois nós vamos orar pela igreja. Então todos os dias, irmão, oração é todo dia. Oração não é uma só para a semana inteira, não. Então a primeira coisa que eles fizeram, oraram ao Senhor, e depois guarda, vigia. Não adianta só orar, temos que ter ação. Então é orar e vigiar. Gente, eu estou falando de coisas espirituais. Orar e vigiar, para que Deus proteja a nossa família, proteja a nossa casa, proteja nossos filhos, né? Então a primeira coisa que você deve fazer é orar. A segunda coisa é vigiar. Por que vigiar? Porque muitas vezes, irmãos, acontece, a gente começa a discutir por bobeira, por nada, né? Às vezes vem uma discussão que começa com a coisa mais idiota possível, e a gente vai dando vazão para aquilo, vai dando vazão, e a gente não percebe que é o diabo que está ali rodeando
os seus demônios que trazendo confusão. Uma vez a gente estava até conversando, eu e a Cláudia, ali hoje de manhã no curso de Casado para Sempre, sobre, a gente estava indo para uma reunião de família, e ali naquela reunião, no carro, Deus falou claramente com a Cláudia: olha, tem na sua casa um espírito de confusão, que todas as vezes que reúne a família, ele vai, é uma potestade, ele vai trazer confusão, gente, pelas mínimas coisas pequenininhas. E aí nós paramos o carro e oramos, está entendendo? Não é só ficar ali, ó o demônio, não, nós oramos e falamos: Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus essa potestade e tal, repreendemos. Aí quando chegamos lá, família, todo mundo reunido e tal, aí de repente começa um negocinho, uma bobeirinha, gente, é tão bobo que eu não vou nem falar, que vocês vão ficar tão assustados, porque é uma coisa tão boba, tão banal. Começou uma discussão, aí um falou, e começou a discussão, eu vou embora, aí nós continuamos a oração e Deus deu a vitória. É preciso orar e vigiar, porque muitas vezes começa alguma coisa, a gente acha que é algo natural, às vezes uma dor de cabeça, alguma coisa, uma dor, e a gente acha que aquilo é natural e fica ali, né? Toma um remédio e tal. Primeira coisa é orar, a segunda coisa é vigiar, a terceira coisa é peça ajuda. Se você não está dando conta, peça ajuda. Olha só, o texto de Neemias 4:20 diz o seguinte: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ele está falando ali para as pessoas, que a cidade estava muito despovoada, então as pessoas, gente, se imagina, em torno de um bairro, a cidade, que é o bairro Dom Bosco, essas mediações aqui, e aí, eles estavam construindo, não tinha muita gente na cidade, então eles falaram assim: olha, nós temos que ficar vigilantes, porque o nosso inimigo quer o tempo inteiro, quer entrar na cidade, quer destruir. E ele falou: no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Gente, o que a gente faz aqui direto? No grupo de oração, no grupo da igreja, quando alguém tem algum problema, vai no grupo da igreja e fala: Senhor, ajuda-nos. E aí toda a igreja se move em oração, irmãos. É assim que funciona. Peça ajuda, né? No momento que estava acontecendo um acidente lá, o Daniel estava lá no meio das ferragens, Thaisa mandou uma mensagem para nós, ligou, a gente colocou no grupo: gente, vamos orar. Irmãos, foi um negócio instantâneo. A igreja toda, todo mundo falando ali, pondo o coraçãozinho, oração, mandando orações e em oração, e nós vimos o grande livramento que Deus, e os irmãos da igreja mesmo, vocês sabem que é só a gente colocar a igreja em oração que as coisas acontecem. Então, aí, o que Neemias fazia? Ele ficava ali, e aí tinha uma pessoa com trombeta. Se tinha uma invasão num lado da muralha, aí ele tocava a trombeta, todo mundo corria para lá para ajudar. E é isso que a gente faz. E mais ponto 4, o que você pode fazer? Então nós estamos falando sobre oração, sobre a guarda. Pedir ajuda é outra coisa. Não relaxe a guarda. Neemias 4:23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Está entendendo, irmãos? Amém? Estão entendendo o que é a arma aí? Não é espada, mas não. Eu falei hoje de manhã no Casados para Sempre. No Antigo Testamento é uma sombra das coisas de hoje. Então ele mostra o que é o dia de hoje. Então lá era espadas, tinha os inimigos, inimigos carnais mesmo, que queriam destruí-los, que queriam matá-los. Hoje a Bíblia fala que a nossa luta é na região celestial. Então o que é a nossa espada hoje? Pode falar. A palavra dita e a palavra escrita. Essa é a nossa espada. Então você nunca deve largar essa espada. Você deve comer essa Bíblia, engolir, guardar os versículos, porque na hora da dificuldade muitas vezes você vai lá: ah, meu Deus, onde está escrito? Mas se você tem um versículo na mente, você
fala em nome de Jesus. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. E aí o Senhor é nosso escudo, é nossa fortaleza, é nosso socorro bem presente na hora da tribulação. E aí você vai citando versículos para que você pratique a palavra. E olha só o que 2 Coríntios 10, de 3 a 5 diz: porque embora andando na carne, ou embora a gente tenha corpo carnal, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então as nossas armas, a nossa luta é no mundo espiritual. Então você está tendo uma discussão no serviço, o que você faz? Ao invés de ficar discutindo lá, você vai para o banheiro e fala: em nome de Jesus, eu repreendo esses demônios que estão trazendo discussão e problemas aqui em casa. E aí você está tendo uma discussão em casa, você vai para o banheiro e vai... Gente, todo mundo tem que fazer isso, não é só um. E você vai para um lugar e repreende o demônio que está ali causando discussão, e você vai ver, a briga vai acabar rapidinho, porque a nossa luta não é contra as pessoas, é no mundo espiritual. E aí a quinta coisa que eles fizeram, eles ajudaram uns aos outros, e eles procuraram resolver as coisas que tinham que ser feitas. E ali tinha algumas pessoas que eram escravos, e as pessoas ricas mantinham os escravos. Aí Neemias falou: mas não é possível, vocês não estão aqui num povo aqui tentando construir os muros, e ainda existem escravos, judeus que escravizam os judeus. Não, coloca esse povo em liberdade. E aí Neemias deu palavras de ânimo para que as pessoas se animassem em continuar a construir a obra. Então terminou de construir um grande muro. Olha só, 1.600 metros de muro, 1.600 metros, com 8 metros de altura. Gente, é da altura dessa parede aqui, 8 metros. Essa era o tamanho da muralha. Então eles construíram, todos eles fizeram a obra toda em 52 dias. E aí terminaram a construção do muro, né? E agora, o muro já está construído. Imagina que você já protegeu a sua casa no mundo espiritual, você tem orado por toda a sua família, você tem vigiado, você tem guardado para que Deus proteja os limites do seu lar. Gente, eu não estou falando de casa, de construção, estou falando da sua família, do seu lar. E aí, o que nós vamos fazer agora? Já que o muro está construído, quando que você começou a construção do muro? É quando você decidiu levar a vida com Jesus, e aí você começou a construir, a firmar as bases do seu lar. E agora, o que nós vamos fazer depois do muro construído? Agora nós vamos cuidar do que entra na sua casa, do que pode trazer problemas para a sua família. Neemias 7:3, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem as portas dos guardas, os moradores de Jerusalém, cada um no seu posto. Então agora eles têm que cuidar para que a casa, a cidade, fique protegida. Irmãos, com certeza você já deve ter ouvido falar de uma cidade. Eu vou contar uma história para vocês aqui, e vocês vão perceber de quem eu estou falando. Essa cidade, porque antigamente eram os reinos, cada cidade era um reino, como se fosse aqui o reino de Paropeba, ali o reino de Caetanópolis. As cidades todas elas tinham um rei, e as cidades tinham reis, e eles buscavam ali proteger todas as pessoas que estavam vivendo dentro da cidade. A cidade era muito poderosa, e aí vieram os gregos e tentaram destruir aquela cidade, mas era muito forte, era no alto do monte, então ninguém conseguia. Eles ficavam ali meses e meses tentando abrir uma brecha, e não tinha brecha na cidade, e eles tentavam, e nada. Aí num certo dia alguém teve uma ideia. Era o povo dessa cidade era um povo muito idólatra.
eles adoravam muitos deuses, e aí eles resolveram construir um grande cavalo, um cavalo que ele era oco por dentro, e eles construíram esse cavalo. A cidade estava impenetrável, não tinha como ninguém entrar. Toda vez que um inimigo ia chegando perto, os arqueiros acertavam, tinham torres de vigia por todos os lados, mas aquela cidade, ela não tinha como ser destruída. E aí eles fizeram esse cavalo e colocaram num dia que estava com a lua menor, menos iluminada, um tempo nublado. Falou, pronto, é agora. E aí nada se via, tudo escuro. Eles foram e levaram esse grande cavalo para a porta, perto da porta da cidade, e dentro desse cavalo eles esconderam alguns soldados. Quando amanheceu o dia, o pessoal dessa cidade falou assim, uai gente, que coisa mais linda esse cavalo que está lá fora, cavalo de madeira, todo bem construído. E eles falaram assim, deve ser um presente dos deuses para nós. Aí o que eles fizeram? Puxaram o cavalo para dentro da cidade, abriram as portas, puxaram o cavalo para dentro da cidade. E aí, na outra noite, os soldados que estavam lá saíram e abriram os portões da cidade. Olha só, abriram os portões da cidade, pronto, a cidade está livre. E aí vieram os inimigos em grande quantidade e destruíram aquela cidade. E essa cidade, ela é conhecida como Troia, e os historiadores, eles ainda não sabem se isso é realmente uma história verídica, porque isso está narrado num dos contos de Homero, mas a cidade existiu, mas a gente não sabe se esse conto é verdadeiro. Mas é para a gente interessante isso, porque muitas vezes você ora, você vigia tal, e faz de tudo, aí vem o seu filho que não tem assim tanto compromisso com Deus, ou às vezes o empregado, ou às vezes alguém, e traz alguma coisa consagrada para dentro de casa, às vezes uma coisa que não é lícita, às vezes traz um produto roubado para dentro de casa, às vezes droga para dentro de casa. O que acontece? A casa está desprotegida. Gente, isso é muito sério, é muito sério. Quando a casa fica desprotegida, porque inclusive você precisa vigiar por você e por todos da sua casa, em oração principalmente, porque muitas vezes você não vai ver, mas Deus vai te mostrar no mundo espiritual. Deus vai colocar um testemunho interior. Às vezes Deus pode te dar um sonho, ou alguma revelação, ou alguém te falar, ou você abrir a palavra e Deus te der uma revelação na palavra. Então, a gente precisa estar com os muros em pé e também atentos a isso que pode acontecer conosco. Tantas vezes, às vezes você está tudo bem, e de repente começa uma despesa financeira ali, um negócio aqui, uma doença, uma enfermidade, e aí parece que desmorona tudo, a máquina de lavar estraga, o carro estraga, e aí acontece um vazamento de água, inunda a casa toda. Gente, que é isso? Alguém pode estar dando brecha, porque muitas vezes Deus permite, irmãos, Deus permite muitas coisas para nos ensinar, mas muitas vezes são brechas nos muros. Eu queria que vocês estivessem entendendo isso. Eu não estou falando de coisas de muro, nem de casa. Eu estou falando da sua vida, da sua casa, do seu lar. Muitas vezes a gente está lutando, está tudo bem conosco, mas tem alguém, às vezes algum parente, né? A gente estava ouvindo um testemunho de uma pessoa, e ela bem no interior, e ela passando lá, e ela viu um trabalho de um despacho lá, e tinha uma bonequinha feita de milho, né? Uma bonequinha bem rústica, e ela pegou aquela boneca e levou para casa, e pôs dentro da sua casa. Olha, era uma boneca consagrada, uma boneca, um despacho, algo feito para matar alguém, para poder aprisionar alguém. E aí, a partir daquele momento, essa pessoa começou a ser possuída pelo mal, possuída pelos demônios.
E aí precisou vir alguém de longe para poder resolver aquele problema, porque era uma abertura muito grande que ela tinha dado. Entendeu? É pegar uma coisa que é consagrada a demônios. Por isso que muitas vezes a gente, ao comer alguma coisa, um sanduíche na rua, comer qualquer coisa, a gente precisa consagrar ao Senhor. Um amigo nosso, cristão, suas filhas também cristãs, temente a Deus, uma vez, a filha começou a passar muito mal, uma semana passando mal, 2 semanas passando mal, 15 dias, irmãos, 15 dias, tudo que comia, vomitava, e aí levava no médico e nada, levava e tal. Aí de repente resolveram orar, chamaram alguém para ajudar na oração, foram orar, orando, e a menina vomitou um morango com chocolate, e para sua surpresa, para surpresa deles, não foi digerido aquilo ali. 15 dias, gente, quando você come qualquer coisa, é digerido na hora, né? Então ela estava passando mal porque ela comeu algo contaminado, algo consagrado. Entendeu? Família cristã, família que serve a Deus, mas comeu algo sem desconsagrar, algo nas barraquinhas, assim, né? De muitas coisas assim, de exposição, quermesse, né? Festa junina, esses negócios. Então a gente precisa, todas as vezes que a gente comer alguma coisa, que você não sabe a procedência, consagre o Senhor, ore, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Então, agora, se você sabe que é consagrado, gente, nem bota a boca nisso, né? Se você está vendo ali que o negócio está sendo consagrado, ou foi consagrado para vender, aí nem come, né? A segunda coisa, nós estamos falando aqui agora, do que nós temos que fazer para não permitir, depois dos muros construídos, para a gente poder viver uma vida tranquila na nossa casa, impedir que os demônios, que a gente seja atacado pelas trevas. A primeira coisa, né, é cuidar do que está dentro de casa, e a segunda é ensinar a palavra. Irmão, faça culto doméstico. Faça culto doméstico na sua casa. Eu custei a entender isso. Precisei muito da Cláudia me ajudar e para a gente poder ter um culto doméstico em casa. E a gente você precisa ter um culto doméstico, mesmo sendo você e seu marido só, faça um culto doméstico. Reúna a família em torno da palavra. Irmão, não precisa ser meia hora, 2 horas, não. Reúne a família, abre um versículo, um texto, e vamos lá, vamos ouvir. Cada um lê um texto, cada um comenta alguma coisa, e faça um culto doméstico. Você precisa ensinar a palavra. Olha só o que Neemias fez. Neemias 7:3. E leu no livro, né, a Bíblia, diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, ou seja, desde as 5, 6 horas da manhã, ele leu a Bíblia até o meio-dia. O pessoal ficou em pé, irmãos. Eles ficaram em pé e ele ficou lendo a palavra de Deus até que todos entendessem. E olha só, Neemias 8:8. E eles leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Olha que coisa linda, olha um culto. E aí você vai ensinando os seus filhos, olha, nós estamos lendo isso aqui, é isso. E a gente vai lendo para que as pessoas possam entender. E o número 3, eles começaram a praticar o que eles aprenderam. Então, a primeira coisa, irmãos, eles começaram a praticar o que Deus tinha ordenado. Irmão, eu quero te perguntar, quando? Olha para mim, quando você vai começar? Quando que você vai começar a praticar a palavra dentro da sua casa? Quando que você vai começar a fazer um culto doméstico? Quando que você vai ensinar a palavra dentro da sua casa? Então eles começaram a praticar a palavra. Eles fizeram uma aliança. Eles juntaram todo mundo. É como se você chegasse na sua casa e falasse assim, gente, vamos fazer um pacto aqui diante de Deus, que nós vamos buscar o Senhor. Essa casa é uma casa de oração, é uma casa de pessoas cristãs,
é uma casa que, né, às vezes só tem você e seu marido, tal, às vezes você está sozinho, não tem problema, você vai e fala assim, ó, essa casa é uma casa de Deus, Senhor, eu faço um pacto com o Senhor, que eu vou te servir de todo o meu coração. Como que eles purificaram? Neemias 13:7. Olha só o que aconteceu, irmãos. Então, Neemias tinha feito uma viagem, na hora que ele voltou, então eu soube do mal que Eliasibe, né, que era o sacerdote, fizera para beneficiar a Tobias. Gente, quem que é o Tobias? É aquele lá atrás, que estava fazendo bagunça, que queria matar Neemias. E o sumo sacerdote fez uma graça lá com Neemias, com o Tobias, para poder ele guardar algumas coisas dele na casa de Deus. Olha só, o sacerdote separou um dos cômodos lá onde guardava as coisas dos sacrifícios. Ele guardou e falou: ô Tobias, pode guardar suas coisas aqui, a sua cama, você fica aqui na casa de Deus. Uma pessoa que nem era judeu, uma pessoa ímpia, isso é uma coisa abominável para o judeu. Um cara que não era judeu, ele entrar no templo e ainda ocupar um lugar dentro da casa de Deus. E muitas vezes a gente vê, não conheço aqui perto, mas a gente vê no YouTube, em alguns lugares, pessoas que fizeram festa junina dentro da igreja, né? Festa para São João, São Joaquim, São Pedro, sei o que lá, e faz festas mundanas dentro da igreja. Às vezes chama bandas para tocar e toca músicas mundanas dentro da igreja. Irmãos, isso aqui não é o templo somos nós, mas há um respeito com essa casa, porque a nossa casa é a casa onde a gente reúne em oração, é onde a gente reúne para poder falar as coisas de Deus. Então é importante a gente ter um respeito por essa casa. E Neemias, pode passar, Cleide. E Neemias, ele fez com que ele pegou essas coisas e jogou tudo para a rua. Ele pegou os mulambos do Tobias e jogou lá na rua. E é isso. E a outra coisa que nós devemos fazer, o que Neemias fez, ele restaurou os dízimos e as ofertas. Neemias 13, de 10 a 12. Também soube, olha só, que os quinhões dos levitas, quinhões eram as partes, eram as ofertas, porque os levitas, eles viviam da casa de Deus, eles faziam o serviço do templo e eles eram remunerados com essas ofertas. Então, Neemias soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Ou seja, não tem comida aqui na casa de Deus, eu vou embora para minha casa e vou trabalhar lá. E aí o templo estava todo largado. Então, os dízimos e ofertas, eles são dados aqui, não é para a gente fazer festa, fazer as coisas, gastar desordenadamente. Os dízimos e ofertas, eles são dados porque nós temos luz, nós temos água, e nós temos as assistências social, tem a ajuda de custo pastoral, entendeu? Então, a gente precisa trazer para que haja mantimento na casa de Deus. Então, Neemias, ele foi e restaurou. Pode passar o próximo. Ele restaurou essa parte. Olha só. Aí ele, no verso 11, então entendi que os magistrados, ou seja, as pessoas mais ricas, mais abastadas, mais entendidas, ele chegou para os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos de cereais, do vinho, do azeite aos seus depósitos. Naquele tempo, o sábado era sagrado. O sábado, ele tinha que ser respeitado. As pessoas não podiam fazer nada no sábado, não podiam trabalhar. E aí, vinham mercadores de outros lugares, que não eram judeus, e ficavam ali no sábado, eles entravam. O judeu não podia fazer nada no sábado, mas eles não eram judeus, eles entravam na cidade, ficavam ali vendendo, comprando as coisas. Aí o Neemias falou assim: o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui. Não, aí pôs todo mundo para fora, fechou as portas no sábado. Mas o pessoal era insistente, e eles ficavam lá à porta. E aí o que fazia? Os judeus iam lá fora do templo profanar o sábado. E aí Neemias chegou lá fora e mandou todo mundo embora. Falou: se vocês não saírem daqui, eu vou quebrar a banca de vocês, eu vou jogar tudo no lixo.
E aí ele pôs ordem. Irmão, coloca ordem na sua casa. Coloca ordem na sua casa. Muitas vezes, me perdoe os filhos que muitas vezes ficam jogando videogame fora do combinado, das coisas combinadas em casa. Muitas vezes não tem horário para nada, não tem horário para celular. Você olha o celular a hora que quer e brinca a hora que quer. Então coloca ordem. Não permita que seja a hora que todo mundo quer, né? Muitas vezes você não sabe nem o que o seu filho está fazendo no celular. Dá uma olhada de vez em quando, pesquise, está tudo bem aí, está tudo tranquilo, e coloca ordem. A gente tem uma ordem, tem uma disciplina e outras coisas, gente. Filho, menino, criança, tem que ajudar em casa, né? Muitas vezes o menino está lá, nem lá nem cá, não faz nada em casa para ajudar, e às vezes a mãe pelejando lá. Então cuide para que cada um tenha a sua tarefa. Tem um estudo feito nos Estados Unidos que diz que criança, às vezes o menino chega com 7, 8 anos, ele já pode ter uma tarefa em casa. E meninos e crianças que trabalham, que têm as suas tarefas, eles crescem e são mais responsáveis do que os que não fazem nada. Então dê uma tarefa. Tadinho nada. Então coloque tarefas, coloque coisas que eles precisam fazer para que haja ordem na sua casa. E outra coisa, ele impediu o casamento misto. O que estava acontecendo? Naquela época, os judeus começaram a casar com outros povos, e Deus proibiu isso. Porque aí o judeuzinho estava crescendo e ele não falava mais a língua, o judaico, o hebraico. Ele falava a língua dos amonitas. Aí o Jeremias falou: mas o que é isso? Vocês não estão falando a nossa língua. É a mesma coisa hoje, o pai é um cristão e ele vai e busca uma esposa que não é cristã. E aí o que acontece? Por que a gente é contra isso? Porque às vezes o cara, ele vai na igreja domingo, a esposa não. Então aí sexta-feira à noite ele vai para a igreja, a esposa vai para a balada, ou vice-versa. E aí os filhos vão crescendo assim: o que eu vou fazer? Minha mãe fala que eu tenho que ir na igreja, meu pai fala que não precisa. E aí você confunde a cabeça das crianças. Por isso que a gente não aceita o casamento misto de um cristão e um não cristão. Embora quando um irmão se converte ou a irmã se converte, a Bíblia fala que tem que permanecer casado, né? Se você converteu e o marido não, ou a esposa não, permaneça casado. Mas aí Neemias, ele deu uma ajustada nessas coisas, né? Eu quero fixar as coisas mais importantes para você ter uma família cercada das coisas de Deus, uma família protegida. É isso. Primeiro, mantenha a guarda e a vigilância. Reconheça seus erros rapidamente. Irmão, pelo amor de Deus, se você sabe que está errado, reconhece e pede perdão. Se você sabe que você está certo e tal, e não, eu estou certo, ela está errada, pede perdão também. A vida cristã é essa. Você está errado, você pede perdão. Se você tem certeza que está certo, vai lá e conserta, pede perdão. Olha, porque uma coisa você fez de errado, talvez você agiu com grosseria, então pede perdão e reconheça seus erros. E a terceira coisa, complete os muros para que você fique protegido. Complete todos os dias, dá uma olhada na sua cerca. Da mesma forma que todo dia antes de dormir, você dá uma olhada se todas as portas estão trancadas na sua casa. Da mesma forma, passe em revista a sua casa, faça uma oração, peça a Deus: olha, Senhor, tem alguma coisa aqui na minha casa que não está sendo agradável ao Senhor? Tem algum programa de televisão que a gente está vendo que não deve ser visto? Tem algum produto na internet que a gente está vendo que não deve ser visto? Tem algo que nós talvez ganhamos? A gente fala muito sobre isso, irmão. Cuidado com os presentes que você ganhou. Se você tem um colchão onde o seu casamento é o colchão onde dorme marido e mulher, talvez você ganhou de presente, talvez você nunca fez uma oração. Oração pelo colchão, pastor? Irmão,
São presentes que a gente precisa consagrar ao Senhor. Muitas vezes a gente ganhou por doação e às vezes passou batido. Chegou lá, ó, beleza, sofá, beleza, ganhei e tal. Ore. A gente não sabe quem dormiu ali. A gente não sabe se houve alguma consagração. Às vezes dormiu ali um casal que não estava bem. Às vezes um casal de homossexuais, um casal em adultério. Ele trouxe condenação para vocês. Ore pelas coisas que se você comprou ali. Eu te aconselho, se você ganhou um colchão, ore por ele. Mas se você tiver condição de comprar, compre um ali em 12 prestações. Mas durma em algo que é limpo. Está usando assim a primeira vez. Você está vendo? A gente tem que buscar, você tem que ir na sua casa, você fazer isso, viu? Principalmente marido. Você é o líder, o sacerdote dentro de casa. Vai lá, começa a orar. Senhor, tem alguma coisa nessa casa que não está adorando o Senhor? Será que tem alguma coisa? Eu lembro de uma vez, meu irmão, no casamento do meu irmão, ele recebeu um presente, um quadro. Mas o quadro, você olhava para ele, já era um terror. Aí minha cunhada falou assim: você acha que isso tem alguma coisa a ver? Eu falei: não, só de olhar para ele você vê que está horrível. Pega e joga esse negócio fora. Joga fora. Porque muitas vezes a gente fica com dó, mas ganhei sim e tal. Gente, você ganhou do irmão cristão, que serve a Deus, nada a ver, viu? Mas às vezes essa pessoa, tem pessoas que não querem nosso bem. Irmãos, eu estava fazendo uma filmagem, a gente trabalhava com filmagem de casamento, filmagem de fotografia. Eu estava filmando um casamento, isso tem muito tempo. E aí, eu estava usando uma fita nesse casamento, aí a fita acabou. Aí o que eu fiz? Eu tirei a fita, os noivos já tinham casado, estava ali do lado de fora, conversando, recebendo os convidados. Eu tirei essa fita e coloquei assim em cima do banco, do lado de fora da igreja. E aí o casamento vai e tal, aí fechou, acabou. E aí eu não lembro mais dessa fita, de ter visto ela. E como eu não vi, eu peguei e fui embora, não lembrei dessa fita. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar, essa fita não estava lá. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer agora para editar esse casamento? E para a glória do Senhor, eu tinha feito com 2 câmeras, né? Então eu editei todo ele com uma das câmeras. Aquela câmera, alguém roubou ela. Você imagina alguém roubar a fita do casamento? E depois, eu conversando com a noiva, ela falou assim: olha, tinha pessoas ali que não queriam o meu casamento. E esse casamento durou pouco tempo, depois a gente ficou sabendo de algumas coisas. Então, tem pessoas que não querem o seu bem, tem pessoas que não querem que o seu casamento vá para frente, tem pessoas que não querem que os seus filhos sejam filhos saudáveis, bonitos, tem pessoas que querem o nosso mal. Então não aceite, cuidado com as coisas que tem na sua casa, dá uma pesquisada assim, vai lá, faça uma oração: Senhor, você tem alguma coisa aqui? Mostra-me, se tem alguma coisa consagrada que eu não entreguei ao Senhor. Porque essas coisas, irmãos, elas interferem. Por que interferem? Porque é uma coisa que é consagrada, que veio para dentro da sua casa. Lembra da cidade de Troia? Ela era inexpugnável, imbatível, ninguém conseguia entrar, mas abriu uma brecha, o inimigo entrou para dentro da cidade. Eu quero muito que você faça isso quando você chegar na sua casa hoje. Você faça uma oração, você, seu marido, se você não tiver marido, sua esposa, ou mora sozinho, ore ao Senhor. Senhor, mostra-me. Gente, Deus não vai te deixar desamparado. Se você orar, Deus vai te mostrar. Amém? Eu tenho certeza, Deus vai te mostrar se tem alguma coisa que não glorifica o Senhor, que muitas vezes está impedindo seus filhos de se firmarem no Senhor, muitas vezes está impedindo que a família creia no Senhor, muitas vezes impedindo que a família viva uma vida harmoniosa. Eu peço a Deus, irmãos,
com todo o meu coração, para que você entenda tudo isso que nós falamos. Se você não conseguir entender, andar com a gente nos raciocínios, o que a gente quer que você entenda é que você precisa construir uma proteção espiritual para a sua casa. Algo não é físico, é uma proteção que vai ser feita com oração, com jejum, com leitura da Bíblia e protegendo a sua casa contra os ataques de Satanás. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que a Tua mão poderosa, que o Teu Santo Espírito ilumine a cada irmão aqui presente. Esse é um culto que nós reservamos para poder descortinar as coisas da família. Senhor, nós vimos que Neemias fez várias coisas, e essas coisas nós tomamos como exemplo, que nós precisamos vigiar, orar, estar atentos, que o Senhor possa descortinar o mundo espiritual sobre cada família, Senhor. Dá discernimento de espírito, Senhor. Mostra-nos aonde estão, se há brechas na nossa casa, se estamos muitas vezes sem perceber, permitindo a entrada de demônios, entrada de inimigos dentro do nosso lar, trazendo confusão, trazendo bebedeira, trazendo traições, trazendo discórdias, trazendo brigas, drogas, coisas más, pornografia, tudo que desagrada ao Senhor, e que o Senhor possa mostrar no mundo espiritual. Mostra-nos, Senhor, mostra a cada um, mostra, Senhor, em nome de Jesus, traga revelações do Santo Espírito, mostra, Pai, aquilo que nós devemos fazer para poder buscar, louvar ao Senhor e ter a nossa casa protegida contra os ataques de Satanás, e que nós, os homens, Senhor, sejamos os primeiros a nos levantar e guerrear na nossa casa, andar sobre os muros e declarar que a nossa casa pertence ao Senhor, que a nossa família pertence ao Senhor, que todos ali servirão ao Senhor. Se você tem alguém na sua casa que ainda não buscou o Senhor, que não busca o Senhor, que está longe dos caminhos do Senhor, que Deus, em nome de Jesus, te dê estratégias para que você consiga alcançar essa graça, e que todos, que você possa falar como Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Rosinha, você acende para mim as luzes aqui, por favor. Glória a Deus, irmãos, e teremos uma ótima semana, em nome de Jesus. Quero lembrar os irmãos que terça-feira nós vamos ter um churrasco lá na minha casa, para os homens. Então, vai ser uma bênção. Mesmo se você não tiver dinheiro, você fala comigo: ó, pastor, não tem dinheiro não, mas aí nós vamos te ajudar nisso aí. E na terça-feira vai também ter o encerramento do grupo de mulheres. Vai ter uma grande reunião, vai ser na casa da irmã Maria Antônia, né? Terça-feira vai ter um amigo oculto, vai ser uma grande festa lá, viu, irmãs? Não percam, porque nós vamos fazer um churrascão. Não sei se vai ser melhor, mas vai ser melhor, né? Churrascão, vai ser um amigo oculto também. E é isso aí. Irmão, se você tem algum visitante pertinho de você aí, dê um abraço, dê um aperto de mão. Vai lá, Rosinha, ali perto da Renata também tem os irmãos. Então, Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Dia 14 de dezembro, teremos a nossa vigília. Sábado, no sábado, dia 14 de dezembro. Irmãos, vá programando isso, porque nós vamos passar a noite inteira aqui aos pés do Senhor em vigília, em oração. Então é isso, irmãos, vamos ficar em pé, nós vamos encerrar. Logo depois nós vamos ter um delicioso lanche ali. Não vá embora, fique ali conosco, vai ser lá no pátio. Não vá embora, fique conosco, vamos ali ter um momento de comunhão ali fora. E
Homens, prepare-se, nós vamos chegar uma hora aí, nós vamos avisar, nós vamos pescar, viu? Uma hora dessa. Logo que abrir aí a pesca, só em fevereiro ou março, nós vamos pescar. Esse ano nós vamos pescar, viu? 2025. É só os homens, tem as mulheres que gostam de pescar, mas dessa vez nós vamos só o pessoal aí, porque o ambiente lá é meio inóspito, né? Não tem muito banheiro, esse negócio, a mulher gosta de tudo arrumadinho. Mas é isso, então vamos orar. Irmãos, se você tem uma ótima semana, tem algum problema, manda para a gente, nós vamos pedir oração no grupo e nós vamos prosseguindo em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos por esse momento, que o Senhor possa aceitar esse culto que é para o Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos os irmãos, te agradecemos pela cirurgia do Daniel, que foi um sucesso, e eu peço também, Pai, que a cirurgia da clavícula não precise. Eu peço que o Senhor possa enviar os anjos do Senhor ali, colando os ossos da maneira correta, para não precisar de ser cirúrgico, e que haja a cura do Senhor sobre a vida dele. Peço também oração, peço, Pai, também uma bênção especial para o filho da Rosinha, que estava com dor de cabeça. Nós cremos na cura e nós cremos que a igreja em oração ele é curado em nome de Jesus. Nós abençoamos os irmãos, abençoamos que sejam prósperos, abençoamos ali a geladeira, abençoamos aonde guarda os mantimentos, abençoamos, Pai, os utensílios elétricos. Pai, abençoa os irmãos nas suas casas, para que não haja prejuízo, para que haja prosperidade, para que haja cura, para que não haja doenças. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Emily, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós repreendemos todo o mal sobre a vida dela e decretamos a cura na autoridade do nome de Jesus, para a glória dele, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa nos levar em paz para nossas casas. Abençoa os irmãos que têm trabalho amanhã, trabalhos perigosos, trabalhos que às vezes demandam muita atenção, que haja prosperidade, que haja atenção, que haja lucro na nossa casa, e que o Senhor possa abençoar a sementeira. Abençoa, Pai, a cada irmão, em nome de Jesus. Repreende o devorador na casa deles, para que haja mantimento na casa deles e para que haja mantimento na nossa casa. Em nome de Jesus nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, que é o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, todos que amam o Senhor Jesus e aguardam a sua gloriosa vinda hoje e para todo sempre. Amém.